Nós te engrandecemos, ó nosso Deus. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Não há ninguém semelhante a Ti, Jesus. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a consagração da nossa vida. Não apenas da nossa voz, mas de todo o nosso ser. A Ti tudo, Jesus. Tudo para Ti. A Ti, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Toda a glória a Ti, Senhor. Aleluia. Porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ninguém vive para si mesmo, é que Paulo escreve aos Romanos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Porque, diga comigo, dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque foi para isso que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Tudo, diga tudo, por Cristo. Pode assentar, por favor. Tudo por Cristo. Adoniran Judson foi o primeiro missionário cristão à Birmânia atual, Mianmar. A Birmânia atual, Mianmar. Um país quente, muito úmido, lá do sudoeste da Ásia, com uma área, para que a gente consiga imaginar um pouquinho, com uma área geográfica mais ou menos correspondente à soma dos estados de Minas Gerais e Santa Catarina juntos, ou os países da Alemanha e da Itália juntos. Hoje, Mianmar, na época de Adoniran Judson, chamado Birmânia, hoje esse país tem mais ou menos 50 milhões de habitantes. Judson afirmou algo muito importante. Ele disse assim: muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Muitos cristãos consagrados jamais alcançarão os campos com os pés, os alcançarão com os seus joelhos. Essa preocupação de Judson, na verdade, revela um aspecto de um lamento de Jesus de Nazaré. Quando o Senhor, falando sobre oração lá no Evangelho de Lucas, deixou clara a chegada da secularização no tempo que se aproximasse do tempo, ou que correspondesse ao tempo próximo da volta de Jesus de Nazaré. O tempo que antecederia a volta seria um tempo de muita secularização. Os homens, muitos, substituiriam a vida com Deus por uma vida cheia de teorias humanistas. E nessa vida humanista, uma das muitas coisas que seriam abandonadas ou desprezadas seria a oração.
a nossa sociedade perderia a noção da importância da oração. Jesus diz isso em Lucas 18, versos 7 a 8, abertamente. Depois de contar a parábola do juiz perverso, que não atendia o pedido da viúva, e por causa da insistência dela, ele a atende, ouve a sua súplica. Jesus vai dizer em Lucas 18, versos 7 a 8, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí Jesus faz um lamento. Quando, porém, vier o Filho do Homem, ele está falando sobre si próprio, ele é o Filho do Homem. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Na tradução de Portugal, esse mesmo texto aparece assim: não acham que Deus fará certamente justiça ao seu povo, que lhe dirige as suas orações dia e noite? Com certeza, pois, que lhes dará resposta rápida. Mas a questão é esta: quando eu, o Filho do Homem, voltar, quantas pessoas encontrarei que tenham fé? A pergunta de Jesus encontra eco na fala de Adoniran Judson, quando Judson diz que haveria pessoas que orariam, o chamado delas seria interceder pela obra missionária mundial. Mas essa fala de Jesus e a fala do Judson revelam algo ainda mais amplo. Quando ambos falam sobre a importância da oração, Jesus dizendo que o tempo do fim seria marcado por um desprezo à oração, entre muitas coisas, ambos estão falando de um conceito muito amplo, pois que oração não se restringe a petições. Quando Cristo voltar, a pergunta na verdade é: quem será encontrado cultivando uma vida com Deus? Quem estará orando? Quem estará buscando ter o coração do Criador? Quem estará buscando viver os muitos princípios da oração? Quais são esses princípios da oração? Jesus, quando nos fala sobre oração, na oração do Pai Nosso, ele revela vários princípios para nós. Para Jesus, oração, além de petição, de apresentação de súplicas pessoais, lá no dá-nos o pão nosso de cada dia, oração também é, diga comigo, intimidade. Primeira fala da oração é Pai Nosso. Oração é intimidade com Deus. Oração também é exaltação a Deus. Diga, exaltação. Depois de afirmar Pai Nosso, a afirmação seguinte é que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja reconhecido como santo. Oração fala de exaltação. Oração também fala de invocação, diga invocação. Invocação para que se estabeleça na terra o reino, a vontade, o governo de Deus. A afirmação seguinte é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita aí nos céus. Oração também é confissão, é arrependimento, é pedido de perdão de pecados, diga quebrantamento. Jesus diz que na oração nós diríamos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oração também é um clamor por santidade, por pureza, diga comigo, santidade. Pois Jesus diz que na oração nós diríamos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de poneru, do mal, na verdade, do maligno. Protege-nos do diabo e de seus demônios, livra-nos. Intimidade, exaltação, invocação, arrependimento e confissão, santificação, tudo isso está no conceito bíblico de oração.
Quando Jesus fala sobre a necessidade de oração e quando Adoniran Judson, missionário a Myanmar, diz que haverá pessoas que irão orar, insistentemente irão clamar para que Deus opere salvação por toda a terra, eles não estão falando apenas sobre pedidos. Se faltar oração, faltarão todos os elementos da fé, da vida com Deus. Se faltar oração, faltará tudo. Nós não teremos nada. Sobre Adoniran Judson, conta-se o seguinte, preste muita atenção. Seu amor à palavra de Deus tinha história. Adoniran Judson nasceu em Malden, no estado americano de Massachusetts. Filho do pastor congregacional Adoniran Judson, mesmo nome do filho, e de Abigail Brown Judson, o jovem Adoniran trabalhou arduamente no moinho do pai. Tinha de caminhar muito até chegar à escola e tinha intensa devoção à igreja. A sua mãe ensinou-lhe a ler um capítulo inteiro da Bíblia por dia, quando tinha apenas 4 anos. Nos anos seguintes, frequentou a New London Academy e depois a Brown University, onde entrou com apenas 16 anos. Naquele período em que o ateísmo proveniente da França chegava com força aos Estados Unidos, Judson teve uma crise existencial. Recém-diplomado aos 19 anos, ele surpreendeu os pais quando disse para eles que não acreditava mais na existência de Deus e que iria escrever peças de teatro. Era o ano de 1807. Saiu de casa, mas quando seguia para a casa de um tio, teve uma experiência que mudou a vida dele por completo. No fim de uma noite, procurou uma hospedaria, uma pensão, e o proprietário disse para ele que só havia um quarto vago que ficava ao lado de um outro quarto onde estava uma pessoa muito enferma, muito doente. Durante a noite, Judson ouvia a voz agonizante de um homem e ele só conseguiu dormir quase ao amanhecer. Quando Judson despertou e foi se informar sobre o que estava acontecendo no quarto ao lado, o que estava acontecendo com aquele homem, mais detalhadamente, porque a noite tinha sido um tormento. Aquele homem que havia morrido se chamava Jacob Eames, um cético que tinha sido companheiro de faculdade de Judson, a quem ele muito tempo não via. Eames era ateu. Também havia abandonado a fé em Cristo por causa da ideologia ateísta vinda da Europa. Essa notícia da morte de Jacob Eames acertou o coração do jovem Judson como se fosse uma flecha, e ele então foi para Plymouth e assistiu dezenas de palestras de pregadores cristãos. Em 1808, decidiu ir para o ministério, entrou no Seminário Teológico de Andover. No ano seguinte, fez uma profissão pública de fé, declarou publicamente o seu chamado na igreja do pai dele para ser um missionário. Na época, e aqui eu quero finalizar o relato sobre Judson, nessa época ele escreveu para Anne, a moça que era sua noiva, dizendo o seguinte: em tudo o que eu faço, pergunto a mim mesmo, isto é agradável ao Senhor? Isto agradará ao Senhor? E ele diz para Anne, hoje eu tenho sentido a alegria perante o trono do Senhor. Hoje a minha alma está em paz. A pergunta de Judson também é parte do lamento de Jesus sobre aqueles que no tempo do fim abandonariam a oração. Judson diz, em tudo que faço, pergunto a mim mesmo, isto agradará ao Senhor? Eu estava olhando para essa pergunta de Adoniran Judson e pensando o seguinte, essa pergunta só vai poder ser tratada adequadamente
com uma oração muito sincera e uma entrega total da vida a Jesus Cristo. Quem não fizer essa entrega total, sincera, jamais vai poder achar a resposta para essa pergunta. E é justamente essa pergunta, que vai nos livrar neste tempo, que é o tempo do fim, de nós, como cristãos, cairmos na cilada da secularização. Somente a busca da resposta para essa pergunta vai nos livrar de uma rejeição no dia final. Amém? Essa pergunta de Adoniran Judson é chave para nós. Mesmo tendo deixado tudo e partido para a Birmânia, Judson jamais desprezaria aqueles que se rendem ao Senhor em oração. Cristo incentiva a oração na parábola, que eu acabei de citar aqui para vocês, o finalzinho da parábola. Judson, servo de Jesus Cristo, também encoraja a oração. Ambos falam sobre uma vida completamente entregue ao Senhor. Ambos falam sobre uma vida disposta a sacrifícios para a glória de Deus. Eu tive contato com essa biografia de Judson há muitos anos, quando eu era menino na igreja. E ao longo de toda a minha infância, cresci ouvindo histórias de vários missionários, homens que deixaram o conforto de seus lares para exercerem carreiras promissoras de um modo totalmente contrário àquele que parece ou que parecia sucesso para os seus amigos, para os seus familiares. A maioria deles, jovens, que decidiram guiar suas vidas pela busca da resposta a essa pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Você pode dizer isso comigo? O que o Senhor quer que eu faça? Todos esses homens e mulheres foram uma poderosa luz de Deus, primeiro em suas próprias terras, antes de o Senhor os mandar para longe. Eles colocaram seus dons, seus talentos com alegria a serviço do reino de Deus, mantiveram essa vida de oração persistente, consagrada, e depois foram enviados pelo Senhor a terras distantes. Por diversas vezes, por exemplo, ouvi sobre Guilherme Carey ou William Carey. Certamente alguns de vocês já ouviram esse nome. Muitos missionários maravilhosos, David Brainerd, David Livingstone. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Carey. Vocês estão comigo aqui? Minha esposa mais uma vez testemunhou antes de falar sobre Carey. As muitas vezes em que na preparação dessa mensagem eu parei para chorar. E eu vou dizer por que eu parei para chorar. Porque a secularização entrou com força no nosso meio. E dá para se contar nos dedos adolescentes, jovens e adultos que sonham com o avanço do reino de Deus e buscam exercer suas profissões, suas carreiras em função do chamado de Deus. Os nossos dias são dias de muita inversão de valores, inclusive dentro do reino. As pessoas querem viver suas carreiras egoisticamente. E se der certo, elas anunciam o evangelho enquanto correm atrás da grana e do status. É um evangelho sem cruz, sem morte, sem Cristo, sem poder, sem renúncia. Não há calvário nesse evangelho. A cruz fica só para Jesus. A gente vai vivendo. E essas coisas têm angustiado o meu coração. Jovens
sonhem com o avanço do reino de Deus. Jovens, sonhem com o avanço do reino de Deus. Sonhem com vidas sendo restauradas. E busquem viver as suas profissões de modo a que vidas sejam restauradas. Abandonem o egoísmo do materialismo e da secularização. Esqueçam esses valores. Abandonem um Deus chamado Mamon, o Deus das riquezas, segundo dito por Jesus. Esqueçam esse Deus. Deem as costas para ele. Adultos, façam o mesmo. Adolescentes, idem. Corramos para o Senhor e para os campos do Senhor. Vidas. Gente que precisa de Jesus. Gente que precisa saber que há salvação, que há perdão de pecados, que há restauração, que há cura, que há libertação. Gente, esse é o maior tesouro da humanidade. Não é dinheiro. Não é status, não é fama, não é o reconhecimento de uma sociedade decadente, não é isso. Se você está correndo atrás disso, volte-se para Jesus e seja salvo nessa noite, porque o Evangelho ainda não brilhou no seu coração. A boa notícia de que Deus salva. A boa notícia de que Deus perdoa pecados. A boa notícia de que Deus pega o sujo pecador e transforma num filho amado. A boa notícia de que Deus não se esqueceu das famílias arrebentadas. De que Deus não se esqueceu das pessoas que estão lá nas clínicas de aborto, matando bebês e destruindo a própria vida, a própria história. Deus não se esqueceu da humanidade, mas Ele conta comigo e com você. Mas se a nossa vida for em função de carreira e de grana, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós tivemos contato com a verdade e nós a desprezamos. Nós já sabemos o que vale muito. Nós já sabemos aquilo que tem valor eterno. Eu sei muito bem, você também sabe. Amém? Sobre William Carey ou Guilherme Carey, um grupo de 12 pastores batistas reunidos na casa de uma senhora chamada Wallis, formou no dia 2 de outubro de 1792 a primeira sociedade missionária batista da história. Carey se ofereceu para ser o primeiro missionário. Ele estava impactado com o testemunho do Dr. Thomas, um missionário e médico que trabalhou por vários anos em Bengali, na Índia. Carey recebeu a confirmação do seu chamado no dia 10 de janeiro de 1793. Agora, olha só, apesar de ele ter certeza do seu chamado, sua esposa, coisa que graças a Deus minha esposa nunca fez, sua esposa se recusou a acompanhá-lo, deixando a Inglaterra para ir para a Índia. Ela disse, eu não vou. Você quer fazer missões, você vai sozinho, eu quero conforto. Eu não vou. Aquela sociedade missionária decidiu que o filho mais velho de Carey, então, Félix, o acompanharia até a Índia. Mas um outro problema no meio do caminho apareceu, aparentemente insolúvel, que era a proibição de missionários entrarem na Índia. Era inútil pedir licença para entrar. Mesmo assim, William Carey embarcou sem documento de permissão de entrada na Índia.
para a ilha de White, que era uma parada antes de eles irem rumo à Índia. Carey embarcou no dia 4 de abril de 1793. Em White, na ilha de White, ele ficou esperando por um outro navio que o levaria à Índia, mas quando o comandante desse outro navio viu que ele não tinha permissão para entrar na Índia, disse: você não vai embarcar. Carey chorou, o coração apertou, ele viu o navio partir e ele ficou. Na sua mente, a jornada para pregar o nome de Jesus na Índia tinha acabado ali. Carey voltou para Londres. A sociedade missionária, os 12 pastores, incluindo o próprio Carey, conseguiram levantar dinheiro e comprar passagens num navio da Dinamarca para que ele pudesse ir para a Índia. Mais uma vez, Carey chega para sua esposa e diz: me acompanhe, eu preciso que você vá comigo fazer missões. Ela disse: eu não irei. Eu não vou com você. Eu quero conforto. Eu não quero submeter a minha vida e os meus filhos ao campo missionário. Não é isso que eu quero. Ele se despediu dela pela segunda vez, então, dizendo: se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de poder levar você e os nossos filhos comigo. Mas o meu senso de dever está acima de todas as outras considerações, acima de todos os outros valores. Eu não posso voltar atrás sem que a minha alma se sinta culpada. Eu irei sem você. Carey se preparou para partir. Um dos amigos que iria viajar com ele era o próprio Dr. Thomas. Dr. Thomas foi e conversou com Dorothy, a esposa de Carey. E ela decidiu acompanhá-lo. E foi terrível. O coração dela não estava no reino, estava em si mesma. Finalmente, em 13 de junho de 1793, Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou. Foi para a Índia com a sua família. Ficou em condições dificílimas. Sofreu dura oposição. Trabalhou durante 41 anos no campo missionário. 2 missionários, em 99, 6 anos depois, 1799, se uniram a Guilherme Carey, William Ward e Joshua Marshman. Eles fundaram, esses 3 juntos, 26 igrejas. 126 escolas de missões e teologia com 10 mil alunos. Traduziram a Bíblia para 44 idiomas. Calcula-se que a obra de Carey alcançou a 1/3 dos habitantes do mundo de então. Apenas o seu trabalho de tradução da Escritura. Só Carey traduziu para mais de 30 línguas. Eles produziram gramáticas, dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escolas para meninas, o jornal na língua bengali. E Carey, isso é um fato histórico que mudou a Índia, foi um dos responsáveis pela erradicação de um costume indiano chamado sati. Se um homem morria, a viúva era colocada sobre o corpo do marido para ser queimada viva, enquanto o corpo dele era queimado. Viúvas não poderiam ficar vivas sem seus maridos na Índia. Isso era lei. Guilherme Carey, como missionário, lutou para que isso acabasse. E Deus o honrou, ele conseguiu. Mas a fala de Adoniram Judson ainda soa aos nossos ouvidos nessa noite. Muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos.
E a pergunta de Judson permanece nos nossos ouvidos: o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, no texto de Lucas, diz que o Pai quer que nós oremos sem cessar. Diga para o seu irmão: o Pai quer que oremos sem cessar. Na fala de Jesus na parábola, o Pai quer que nós sejamos consagrados. Presta atenção. O Pai quer que nós sejamos consagrados à oração, tendo a oração como missão de vida. A oração é nossa missão de vida. A oração incessante, no dizer de Jesus, preparará os nossos corações, as nossas vidas, para a sua volta. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele diz, achará fé na terra. Quem estiver em oração incessante estará se preparando para a volta do Messias. Oração é missão de vida, para que se viva a vida eterna. Em segundo lugar, o Espírito Santo, diga o Espírito Santo. Olhe para seu irmão e diga: o Espírito Santo diz que o Pai quer que congreguemos sem cessar. É o que o autor aos Hebreus vai nos revelar pelo Espírito Santo. Deus quer que sejamos consagrados à oração como missão de vida. Deus quer que sejamos consagrados à comunhão dos santos, tendo isso como missão de vida. O autor aos Hebreus vai dizer que cultuarmos juntos também nos preparará para a volta do Messias. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Agora olha só a advertência: porque se pecarmos voluntariamente, se conscientemente nós desobedecermos o mandamento, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Você ouviu o que a Bíblia disse agora? Quem ouviu o que a Bíblia disse, diga amém. Isso é muito sério. O Espírito Santo está dando uma seríssima advertência, seríssima. Quem voluntariamente desonrar o mandamento, lhe resta fogo. Meu Deus, livra-nos do mal. Livra-nos de sermos filhos desobedientes, rebeldes, contumazes, livra-nos. Não permita que nosso coração seja mau. Protege-nos, Senhor, de nós mesmos. Eu preciso dizer a vocês outras coisas que Deus quer que façamos. Outras coisas que Deus espera que tenhamos como missão de vida. Vocês estão famintos pela palavra de Deus? Deus espera que nós nos impregnemos da sua palavra. Deus espera que nós compartilhemos sua palavra como pais e mães amorosos que orientam seus filhos. Deus espera que nós não coloquemos o nosso coração em nossos bens, ou seja, que não nos esqueçamos dessas missões de vida. Pois todas elas, na verdade, dizem sobre uma única coisa: a nossa missão é honrarmos o Senhor que nos salvou. Essa é a nossa missão. Honrarmos, diga, honrarmos o Senhor que nos salvou. Quando se aproximava ao fim do ministério terreno de Moisés,
Deus lhe entregou palavras poderosíssimas, que os judeus chamam de Shema. Ouve, o verbo inicial do verso 4 de Deuteronômio 6, é o verbo ouve. Quando Deus, por meio de Moisés, vai dizer instruções poderosas para que nós vivamos com Ele numa terra boa, como filhos com o Pai. Eu quero ler para vocês a Shema. E eu gostaria que vocês ouvissem, porque farei essa leitura na Bíblia judaica. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. E ame Adonai. Ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua capacidade. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se, ao levantar-se. Ate-as à sua mão como sinal. Ponha-as na parte frontal da cabeça, à volta da sua testa, e escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Impregne a sua vida com a palavra. Impregne. Quando Adonai, seu Deus, os trouxe a esta terra que ele jurou a Abraão, Isaac e Jacob, seus antepassados, dar a vocês, cidades grandes e prósperas que não foram construídas por vocês, casas cheias de todo tipo de bens que vocês não encheram, cisternas com água que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e vocês tiverem comido e se fartado, então cuidem de não se esquecer de Adonai, que os tirou da terra do Egito, onde vocês viveram como escravos. Quem aqui foi arrancado do Egito espiritual? Eu fui. Jesus me arrancou de um Egito, eu era perturbado, Jesus me libertou, trouxe paz e sentido para a minha vida. Trouxe alegria de verdade que o mundo nunca pôde me dar. Jesus me deu e me deu de graça. Temam a Adonai, seu Deus, sirvam-no e jurem só pelo seu nome. Não sigam outros deuses, escolhidos dentre os deuses dos povos à sua volta. Um deles é o secularismo, um deles é o materialismo mesmo. Pois Adonai, seu Deus, que está aqui com vocês, é um Deus zeloso, um Deus ciumento. Se vocês fizerem isso, a ira de Adonai, seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os exterminará da face da terra. Não ponham Adonai, seu Deus, à prova, como vocês fizeram em Massá, a terra do Teste, em que murmuraram contra Deus. Guardem com diligência os mandamentos, as mitzvot de Adonai, o seu Deus, e as instruções e leis que ele deu a vocês. Façam o que é certo e bom aos olhos de Adonai, para que tudo vá bem com vocês. E entrem e possuam a terra jurada por Adonai a seus antepassados, e expulsem todos os seus inimigos que estão à sua frente, como Adonai disse. Um dia, diga um dia. Um dia, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas instruções, leis e regras entregues a vocês por Adonai, nosso Deus? Vocês dirão a eles: nós fomos escravos de Faraó no Egito. E Adonai nos tirou do Egito com mão forte. Adonai realizou sinais e maravilhas grandiosos e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa, diante dos nossos olhos. Ele nos tirou dali com o objetivo de nos levar para a terra que jurou a nossos antepassados nos daria. Adonai ordenou que guardássemos todas essas leis. O temor a Adonai, nosso Deus, sempre para o nosso bem.
para que Ele nos guardasse com vida, como nos encontramos hoje. A obediência cuidadosa de todas essas mitzvot diante de Adonai, nosso Deus, como Ele nos ordenou fazer, essa obediência será a nossa justiça. Eu gostaria de encerrar essa breve mensagem com a história real de um garoto de 16 anos que decidiu viver por e para Deus. Tudo, tudo por Cristo. Esse garoto chinês, por nome Liu Zening, mais conhecido como Irmão Yun, o homem do céu, nos conta uma história poderosa. Eu estava olhando para essa história dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Desperta nessa noite adolescentes e jovens que não serão secularizados. Oh Adonai, mas que amarão o Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, e organizarão a sua vida no serviço ao Senhor. Mas isto não é só para adolescentes e jovens, é para adultos materialistas que talvez estejam aqui hoje, que Jesus Cristo quer também libertar. Isso também vale para adultos materialistas que podem estar assistindo essa mensagem pela internet. Jesus Cristo quer te libertar. E conta-nos. Algumas quintas-feiras eu contei para vocês a batalha dele na China comunista para conseguir uma Bíblia. E essa é a continuação da história. Eu lia a palavra de Deus todos os dias, diz ele, desde a manhã até tarde da noite. Quantos anos ele tinha? Quando era necessário ir trabalhar na plantação, embrulhava a Bíblia, colocava-a por dentro da roupa e aproveitava todas as oportunidades para sentar e ler. Na hora de dormir, levava-a para minha cama e colocava-a sobre o peito. A princípio, olha só, foi difícil ler, porque eu só havia frequentado a escola por 3 anos. Além disso, meu exemplar da Bíblia era em chinês tradicional e eu tinha aprendido a escrita simplificada. Encontrei um dicionário e com muito esforço fui procurando um caractere de cada vez. E assim avancei na leitura. Vou fazer uma pergunta. Não é para acusar, é para despertar. Não responda. Temos realmente aqui pessoas com fome de Deus? Depois de conseguir ler a Bíblia inteira, passei a decorar um capítulo por dia. Depois de 28 dias, eu já sabia de cor todo o Evangelho de Mateus. Li rapidamente os outros 3 evangelhos antes de passar para o livro de Atos e começar a decorá-lo. Certa manhã, por volta das 9 horas, estava lendo o primeiro capítulo de Atos e comecei a meditar no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eu não sabia muito bem quem era o Espírito Santo. Corri para perguntar à minha mãe, mas ela também não sabia. Disse simplesmente, já falei para você tudo que lembro.
Por que você não pede a Deus, o Espírito Santo, do jeito que você orou pela Bíblia? Minha mãe não sabia ler, de modo que seu conhecimento da Bíblia não era muito profundo. Conseguia apenas recitar uns poucos versículos que ouvira de outros crentes. Foi um momento decisivo em minha vida. Eu desejava a presença e o poder de Deus. E agora estava entendendo a importância de conhecer a palavra escrita. Orei ao Senhor, preciso do poder do Espírito Santo. E estou disposto a ser tua testemunha. Após a oração, o Espírito me encheu de alegria. Uma revelação profunda do amor e da presença dele inundou meu ser. Antes eu não gostava de cantar, mas depois disso muitas canções de adoração começaram a brotar dos meus lábios. Eram palavras que eu nem conhecia. Mais tarde eu as escrevi. E até hoje as igrejas domésticas da China cantam esses hinos. Passei a esperar a direção do Senhor. E uma coisa maravilhosa aconteceu. Certa noite, por volta das 10, antes de meus pais irem se deitar, acabei meu período de oração e decorei o capítulo 12 de Atos. Quando já estava deitado em minha cama, senti alguém cutucar meu ombro e ouvi uma voz. O garoto de 16 anos vai ouvir uma voz. Yun, vou mandar você para o oeste, para o sul, a fim de que seja minha testemunha. Ele diz, pensei que fosse minha mãe. Pulei da cama, fui até o quarto dos meus pais e perguntei, a senhora me chamou? Quem cutucou meu ombro? Nenhum de nós chamou você. Vá dormir, respondeu minha mãe. Orei de novo e me deitei. Meia hora depois, ouvi uma voz clara que insistia comigo. Yun, você irá para o oeste, para o sul, a fim de proclamar o Evangelho. Será minha testemunha e falará em meu nome. Levantei-me imediatamente e contei à minha mãe o que havia acontecido. Ela mandou que eu voltasse para a cama e ficasse calmo. Estava com medo de novo de que eu enlouquecesse, o mesmo medo que ela teve antes de ele ganhar a Bíblia. Ajoelhei-me e orei ao Senhor. Jesus, se estás falando comigo, estou pronto para ouvir. Se estiveres me chamando para pregar as boas novas, vou obedecer de boa vontade ao teu chamado para a minha vida. Na madrugada seguinte, por volta das 4, recebi um sonho do Senhor. Vi o mesmo homem idoso, aquele que tinha entregado a Bíblia para ele no sonho, cheio de amor, o homem que me dera o pão na visão anterior. Ele veio andando em minha direção com os olhos fixos nos meus olhos e disse, você deve ir rumo ao oeste e ao sul para proclamar o Evangelho e ser testemunha do Senhor. Vi ainda uma enorme reunião com milhares de pessoas. Hoje, meus irmãos, para que a gente tenha ideia do que Deus fez a partir desse garoto, hoje a igreja na China, a igreja doméstica da China, conta com milhões de pessoas e tudo começou com Yun e sua mãe. Eles são milhões hoje, servindo ao Senhor. Vi ainda uma enorme reunião, isso se cumpriu. Ele estava com 16 anos vendo a visão do Senhor. Com milhares de pessoas. O Senhor idoso irradiava grande autoridade diante da multidão. Disse-me ele, você será minha testemunha para eles. Eu não sabia o que fazer. Uma mulher endemoniada que estava na reunião veio em minha direção, isso na visão. O homem falou, coloque suas mãos sobre ela e expulse os demônios em nome de Jesus. E fiz isso no sonho.
A mulher se contorcia como se estivesse nos espasmos da morte. Depois foi totalmente liberta das forças demoníacas que a controlavam. Todos ficaram espantados porque ninguém nunca havia visto uma coisa como aquela. De repente, ainda no sonho, um jovem saiu da multidão e perguntou: você é o irmão Yun? Nossos irmãos estão orando e jejuando por você faz 3 dias. Esperamos que você venha pregar o evangelho para nós. Precisamos desesperadamente que você venha à nossa vila. O jovem me contou seu nome, idade e a vila em que morava. Senti-me tocado e no sonho disse a ele: irei lá amanhã. Assim que o dia raiou, chamei meus pais e contei-lhes que iria pregar o evangelho, pois Jesus Cristo havia me mandado fazer isso. Minha mãe perguntou aonde eu ia. Respondi: na noite passada o Senhor falou comigo 3 vezes. Ele me disse: vá para o oeste, para o sul, pregar o evangelho. E eu vou ser obediente ao chamado celestial. Eu sabia que o sonho tinha vindo de Deus. Então estava confiante de que tudo aconteceria como havia sido mostrado. Disse à minha mãe, vejam isso, meus irmãos. Disse à minha mãe, hoje, depois que eu sair, vai chegar aqui um rapaz vindo do sul. Ele tem 24 anos e estará usando camisa branca e calça cinza com remendos nos joelhos. Os cristãos da vila em que ele mora estão orando e jejuando há 3 dias. Eles precisam que eu vá testemunhar lá do Senhor. Eu o vi esta noite no sonho. Prometi que irei com ele para o oeste e para o sul. Minha mãe não entendeu nada do que eu falei. Então eu expliquei com clareza. Mãe, um rapaz chamado Yu Jin Shai virá aqui em casa hoje. Por favor, fique aqui para recebê-lo. Não o deixe ir embora antes que eu volte. Naquela manhã, parti da minha vila, andando no sentido oeste. Cruzei uma ponte e encontrei-me com um cristão idoso chamado Yang. Ele me perguntou aonde eu ia e respondi: hoje de manhã, Deus falou comigo 3 vezes. Ele quer que eu pregue o evangelho. Quantos anos ele tinha? Ele quer que eu pregue o evangelho no oeste e no sul. O coração do irmão Yang foi profundamente tocado. Ele disse: eu estava indo exatamente ver você. Recebi a incumbência de levá-lo rumo ao oeste, até a Vila Gal, para você compartilhar o evangelho. Os irmãos e as irmãs de lá ouviram contar como você orou e recebeu um livro do céu. Queremos que você compartilhe conosco o que está escrito nele. Estamos em jejum e oração por você faz. Eles me mandaram, disse aquele senhor idoso, eles me mandaram vir aqui para levar você até lá. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Nesses 15 anos de pastorado, eu e minha esposa poderíamos contar inúmeras situações absolutamente loucas, sobrenaturais. Para mim, esse relato não tem nada de difícil de ser crível. Não é isso, meu bem? Sabemos muito bem que Deus faz essas loucuras. Ele só precisa achar um coração aberto. Só isso. Eles me mandaram vir aqui para levar você até lá. Vamos ao fim dessa história. Era tempo da colheita, de modo que o pessoal estava trabalhando nas plantações quando chegamos. Mas ao nos aproximarmos, o irmão Yang disse a eles: vejam, este é o homem, este é o homem por quem vocês estão orando. Imediatamente eles largaram as ferramentas e correram para perto de nós. Entramos todos numa casa, assentei-me no chão e os demais se apertaram à minha volta. Eu estava nervoso porque nunca tinha falado para um grupo. 30 ou 40 rostos me fitavam, me esquadrinhando com os olhos, ansiosos para ouvirem a palavra de Deus. Estavam mesmo famintos pela verdade. Já havia alguns convertidos na Vila Gal, mas a maioria ainda não era crente. Fiquei assentado, com os olhos bem fechados, e segurei a Bíblia acima da cabeça.
Então declarei: esta é a Bíblia. O anjo do Senhor a mandou para mim, em resposta às minhas orações. Vocês lembram que ele jejuou 1 mês, pedindo a Deus uma Bíblia. Se vocês quiserem uma Bíblia, terão de orar e buscar a Deus, como eu fiz. Todos olharam para mim de boca aberta, atônitos. A forma que Deus usou para me dar a Bíblia causou grande espanto. Eles queriam que eu os ensinasse. Naquela época eu não sabia o significado de pregar, só sabia recitar os versículos que havia decorado. Por isso recitei todo o Evangelho de Mateus em voz alta, do capítulo 1 ao 28. Não sabia se os ouvintes estavam entendendo. Para não me perder nem esquecer de nada, repeti tudo bem depressa, deixando as palavras fluírem como um rio. Quando terminei, estava cheio do Espírito Santo. Nesse momento cantei alguns cânticos das Escrituras, músicas que eu nem conhecia. Ao abrir os olhos, descobri que a palavra de Deus havia cativado todos os presentes. O Espírito Santo estava convencendo dos pecados. Todos se ajoelharam e se arrependeram com lágrimas correndo pelo rosto. Naquela noite, embora eu tivesse apenas 16 anos, aprendi que a palavra de Deus é poderosa. Quando a compartilhamos com o coração ardente, muitas vidas são alcançadas. Logo na primeira reunião, graças ao poder de Deus, dezenas de pessoas entregaram o coração a Jesus. Eles insistiram comigo para ficar e continuar a ler a Bíblia, mas eu disse a eles: Deus me mandou ir testemunhar no sul também. A explicação não lhes agradou e eles não queriam me deixar partir. Por isso fiquei e recitei para eles os 12 primeiros capítulos de Atos. Prometi que depois que decorasse mais, eu voltaria e repetiria tudo para eles. Enquanto me preparava para partir de Gal, uma jovem se aproximou e me perguntou: você disse que vai para o sul. Para onde exatamente? Ele respondeu: lá no sul mora um homem chamado Yu Jing Shai. Eu prometi a ele hoje de manhã, no sonho, que o acompanharia até sua vila. A mulher ficou surpresa e me perguntou se eu o conhecia. Sim, eu o conheço, repliquei. De onde? Indagou ela. Eu o conheci em um sonho que o Senhor me deu hoje de manhã, expliquei. Ela começou a chorar, bem na minha frente e falou: Yu Jing Shai é meu irmão. Você está indo se encontrar com meu irmão. Essa jovem fora a primeira da sua família a se converter. Levar a mãe e o irmão Yu Jing Shai a conhecerem o Senhor. Embora morassem em lugares diferentes, os três haviam jejuado e orado por mim durante 3 dias. O Senhor organizara tudo isso. E de um jeito que só Ele é capaz de fazer. O Espírito Santo estava agindo de forma maravilhosa. Choreka. Nessa noite tão maravilhosa, o Senhor olha para nós com um olhar de amor e diz: amem a minha palavra, orem, 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 busquem. Reúnam-se, unam-se, busquem. Compartilhem a palavra.
Falem de mim. Não coloquem o coração nos bens. Não se esqueçam da sua missão de vida. Honrem-me, ele diz, pois eu os salvei. Eu não vou pedir para você ficar em pé agora. Eu só vou pedir para você orar. Feche os seus olhos. Deixa. Aí como Shai. Aviva-nos. Perdoa-nos.